Existe algum fator genético que pode predispor alguém ao câncer? Existe, mas o que que a gente pode falar sobre isso? E eu acho que as coisas estão mais batidas. Você tem uma alteração, você tem uma predisposição genética, mas assim, os fatores externos hoje em dia são muito Muito maiores. maiores. Então, assim, você pode ter um predispor para um câncer A de boca, epigenética, né? a epigenética, tudo bem, mas e se eu não beber e se eu não fumar? Uhum. Entendeu? Vai vir, pô, se vier uma possibilidade, eu lembro muito sobre câncer de pulmão. Existe 20% de pessoas que têm câncer de pulmão sem nunca ter fumado, Nunca ter nunca ter fumado. tido. Tudo Exatamente. bem, isso daí é epigenética. Mas esse daí, se já tinha na genética, se ele fumasse, não ia antecipar ou não ia vir alguma coisa muito mais grave. Mas assim, muito do que a gente entende hoje em dia na oncologia é que o que você tem externo que você consegue controlar, ele tem muita força e Muito maior, né? muito maior. E ele pode ser um fator que vai modificar a história que teria o rumo da sua vida, Mesmo tendo a genética. mesmo tendo a genética. E como a idade pode afetar o prognóstico e as opções de tratamento? Vamos lá, hoje em dia eu vejo muito interessante porque a gente está falando, eu faço triatlo e Triatleta, hein? os meus amigos Tá de triatlo, esnobando, hein? Tá esnobando. o pessoal que me ouvir já vai brigar que eu passei uns meses agora que tanta coisa acontecendo, eu tô aqui e aí você diminui. Mas o que acontece? Eu tenho amigos, tenho dois amigos 72 anos, o Bruce e também a Sherry, os dois são americanos, que têm já seus 68 para 70 anos. E quando eu tô conversando com eles não estão falando de doença. A turma dos Não é o 60 foco. não é o foco. A turma de 60, o meu coach mesmo, o professor Márcio Soares, ele teve um acidente a gente tava pedalando, ele teve um acidente, ele veio pro hospital. E o cirurgião, o ortopedista, o Eduardo e o Newton, quando tiveram que botar uma placa e tal, quando foram furar o osso dele, 60 anos. Falei assim, Jefferson, parecia de menino, cara. O bicho é O duro, bicho duro, não você tem tá nenhuma entendendo? porosidade. Então, quando a gente vai falar, hoje em dia, essa idade é relativa, é muito mais. Tem muito mais menino de 40, 50 anos, cheio de comorbidade, obeso, hipertenso, diabetes. Ou de 20 com vape já destruindo tudo. Tudo, e eu tenho o professor Márcio com 60 Exatamente. anos, com osso duro, que esportista e voltou a fazer o triatlon Bruce, dele. o nome já é bom, Bruce Wayne. O Bruce Wayne. Não, e o Bruce, eu lembro que uma vez eu fui começar a correr, e aí eu tava correndo junto com o Bruce, eu tava com a panturrilha ruim, e eu vi que o Bruce olhou pra mim e falou assim, já, você vai continuar nessa velocidade? Falou assim, Então fica aí. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, já tá arregando aqui, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, eu vou correndo então na frente, depois a gente se encontra. Ele tava crente. Eu tava crente que eu já ia, falei, tá, o pozinho já quebrou tá aí. Tá desistindo. E ele saiu correndo na frente, eu fiquei olhando assim, falei assim, a gente se encontra. A gente se encontra. A gente se encontra lá, você tá atrás. 72 anos e Que tá lindo. dando show.